A babá eletrônica do além. A babá eletrônica do além. Vamos lá. É curtinho. Boa noite, Ana. Este caos aconteceu em 2008. Eu fui na casa da minha amiga, aquela mesma que a gente viu coisas estranhas na casa dela. Te enviei o caos, mas eu não sei mais qual é. Então, ela e a prima moravam no mesmo prédio, lado a lado os apartamentos. A gente foi para casa da prima dela ver filme. Se o pai dela não... até aí tudo normal, se o pai dela não estivesse trabalhando. Explicando o apartamento Explicando o apartamento, da porta de entrada era a sala, vinha um corredor, vinha uma portinha para a cozinha, os 3 quartos no mesmo corredor e ao final o banheiro. A mãe dela olhava a irmã mais nova no quartinho do bebê, e o bebê dormiu e a mãe foi ver filme com a gente e levou a babá eletrônica para a sala. A gente estava vendo Atividade Paranormal. Filme vai, pipoca vem. Primeiro a prima dela ouviu o pai chamar por ela. A gente não ligou, só que a gente ouviu uma voz de homem na babá eletrônica. Era uma voz grossa, alta e parecia falar russo ou alemão. Corremos para o quarto ver. A bebê estava dormindo normal, como se nada tivesse acontecido. Voltamos para a sala, a porta do banheiro bateu com tudo e alguma coisa caiu lá dentro. Não tinha vento porque todas as janelas e portas estavam fechadas. Fomos ver e não tinha nada caído. Até que de repente a gente viu um homem saindo do quarto da bebê e indo para o banheiro. A mãe pegou a bebê e saímos para a rua até o pai da prima da minha amiga voltar. Então, tinha alguma coisa lá, igual no filme. Olha eu aqui, ó. Sabe que outro dia eu escutei o negócio aqui? Mas é que entrou na frequência de outra pessoa, provavelmente, né? Outra pessoa entrou na nossa frequência, sei lá. Eu tava no quarto da Penélope, tava embaixo do travesseiro lá, e eu tava no quarto, ela tinha dormido, e aí eu comecei a escutar alguma falação aqui. Porque eu deito com ela até ela dormir, né? Depois eu vou pra minha cama. E aí ela tinha dormido. Já comecei a escutar um... Aí eu peguei, eu falei, o Matheus deve estar falando alguma coisa comigo. Eu escutei. Mas era uma voz de mulher. E eu não entendi o que falava. 2 vezes eu ouvi. Falou mais coisas mais vezes. Mas como tava embaixo do travesseiro, eu não ouvi. A hora que eu tirei, eu ouvi mais 2 vezes. E eu falava, oi amor. Oi amor. Aí falou mais alguma coisa com uma voz de mulher que eu não entendi. Alô? Aí eu falava. Aí não falou mais. Eu falei, uai. Eu acho que acabaram entrando na, sei lá, na frente. Eu acho. Então captamos um espírito mesmo aqui tentando falar. Mas foi só uma vez. Agora se começar... Vamos tentar entrar em outra frequência. FVE pelo Ok-Tok. Verdade, tinha uma mulher e um homem, acho que, falando, mas eu não entendi o que falou. Mas falou alguma coisa. Olá, queridos Matheus e Ana. Meu nome é Fulana e após aproximadamente 1 mês assistindo a seus vídeos e acompanhando quando possível as postagens do blog, criei coragem para relatar algo que aconteceu comigo há muitos anos. Espero que gostem dessa história que definitivamente mudou minha vida para sempre, por mais banal ou repetitiva que possa parecer. Eu poderia relatar sobre alguns causos ocorridos com minha família, que não são poucos, mas talvez em outra oportunidade o faça, pois me proponho a expor como o assunto do e-mail explicita sobre uma boneca, a Tutuca. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar nessa boneca. Na verdade, ela foi muito famosa no final dos anos 70. Sim, queridos, nasci em 1975, ok? E esse fato deu-se provavelmente em 1978 ou no início de 1979. Meu irmão do meio nasceria em dezembro de 79 e não me recordo do bebê do evento. E não me recordo do bebê... Ah, tá. Ela não lembra do irmão quando isso aconteceu, então ela acha que por isso aconteceu em 78. Bem, ocorreu que muito recentemente meus pais haviam trocado os móveis do meu quarto. Tinha, portanto, tudo novinho. Deixa eu tomar um golinho de água antes.
Era uma cama, 2 criados mudos, uma cômoda e um guarda-roupas, todos branco e laranja. Uma fofura. Por serem móveis infantis, eram de tamanho reduzido. O guarda-roupa, com puxadores em forma de bola, era baixo. Devia ter 1,5 metro de altura. Apesar de morarmos em uma casa não tão grande, e aquela época alugada, eu tinha um quartinho só para mim. Esse meu quarto ficava em frente à sala de TV e ao lado do quarto dos meus pais. Antigamente, em Limeira, estado de São Paulo, onde nasci, as casas tinham arquitetura parecida. Olhando-se da rua, via-se uma varandinha do lado direito e uma janela, a do quarto principal. Olhando-se da rua, via-se uma varandinha do lado direito e uma janela, a do quarto principal. Atravessando a varanda, entrava-se na sala. À esquerda da sala, portanto, estava o quarto do casal e logo ao lado o meu. Os outros cômodos se seguiam, obviamente, e devo confessar que à noite eu tinha medo de andar sozinha pela casa. Coisa de criança. Ou não. Voltando ao relato, houve então uma noite que meus pais, como de costume, me puseram para dormir. Eu sempre me deitei tarde, Penélope. Gostava de ficar deitada entre meus pais, Penélope, assistindo aos filmes de Bang Bang à italiana, olha só. Possivelmente, logo após uma dessas sessões de cinema em casa, eu fui para o meu quartinho novo. Como à época eu era a única filha, tinha muitas bonecas. Bonecas de pano, de porcelana, bebezinhos, bonecões de feira, fofoletes, Suzes, bonecas de marca e outras não. Tinha até uma Olivia Palito. Bonecas louras, morenas, de tranças, de cabelo curto ou longos, bonecas que trocavam de roupa, bonecas muito pequenas, bonecas grandes, bonecas médias. Todas tinham nomes. Algumas escolhidas por mim e algumas com o nome que vinha na caixa. Era o caso de Tutuca. Minha mãe não me deixava brincar com todas de uma vez para não fazer bagunça pela casa. Naquele dia, por exemplo, eu tinha brincado com a vovó. Eu a chamava de vovó porque, além de ter os cabelos meio acinzentados, ela fora minha primeira boneca. Um presente de minha avó paterna. Um presente de minha avó paterna quando minha mãe ainda me gestava e quando muitos achavam que eu seria um menino. Seria o primeiro neto homem do meu avô. Por algum motivo, minha avó acreditava que eu fosse menina e me deu a boneca. Na verdade, ela entregou a minha mãe, pois faleceu de um derrame cerebral antes de eu nascer. Nossa, que triste. Mas tenho certeza que ela te viu. Ela sabia. Como ela tinha sido a boneca da vez, as outras estavam guardadas, sentadas em cima do pequeno guarda-roupa baixinho. Lá estava também Tutuca. Não sei como adquiri aquela boneca. Se fora presente de meus pais ou de alguém de fora, realmente não me lembro. Lembro-me apenas que era muito bonita, loirinha e de tranças. Era um pouco maior que uma Barbie, mas tinha aspecto de menininha e não de mulherão como a Barbie. Surpreendi-me semana passada ao digitar no Google Imagens, o nome Tutuca e ver estampada em inúmeras janelas muitas tutucas, todas lindas e mimosas. A minha tinha um vestidinho azul de camponesa, um mimo. Deitei-me na cama e dei uma última olhada na vovó, que por ter brincado comigo o dia todo ainda, estava sentada no criado mudo. As luzes estavam apagadas, mas eu tinha um abajur de carrossel que deixava o quarto iluminado. Deitei-me. Ao começar a me sentir sonolenta, ouvi um barulho. Não lembro mais o que foi, mas foi o suficiente para me fazer olhar imediatamente para cima do guarda-roupa. Ele ficava bem à frente da minha cama e a parca luz do abajur de carrossel não me impediu de ver a cena mais horrenda da minha vida. Horror, medo, inércia. Tudo se apoderou de mim quando Tutuca levantou-se. Apesar de ter ganhado vida, sabe-se lá como, ela não tinha movimentos humanos. A autômata movia-se como um robô. Mas movia-se. De pé, ela virou-se de costas para mim e acordou as outras.
Todas se levantaram vagarosamente diante de meus olhos e, mediante o movimento do bracinho de Tutuca que gesticulava "venham", partiram para cima de mim. As expressões faciais de Tutuca haviam mudado. Ela tinha os músculos contorcidos em grande ódio, os olhos apertados, as narinas arregaladas e delas escorria algo nojento. Os cabelos estavam desgrenhados. Não saltaram. Caminharam. Desafiaram mais uma lei da natureza, a gravidade. Elas caminharam lentamente pela porta do guarda-roupa branco e laranja. Eu tive tempo para correr, mas estava com muito medo. Cobri os olhos algumas vezes, mas ao destampá-los, as bonecas se aproximavam mais. Tentei gritar, mas a voz não saía. Eu não tinha mais escapatória. Não sei o que aquela boneca com feições de Chuck faria comigo. Notem, por favor, Matheus e Ana, que a boneca Tutuca e o fato ocorrido existiram na década de 70. O boneco assassino Chuck surgiria nos próximos 10 anos, mas inexplicavelmente Tutuca tinha as mesmas feições que o boneco viria a ter. Chamo a atenção para isso para que não pensem que talvez fora um pesadelo motivado por esse filme. Não fora. Não havia filme na época. Sem saída, portanto, eu chorava baixinho. A vovó. Sem que eu percebesse, a vovó caminhou até a porta e lá se posicionou. Quando vi, sabia que ela me protegeria. Eu corri e tentei abrir a porta o mais rápido que uma criança de 3 anos conseguiria. Idade da Penélope, tá? Elas correram, meus amigos, correram em minha direção. Eu agarrei minha maçaneta, ainda chorando. Vovó posicionou-se impávida às minhas costas e estendeu os bracinhos como que para impedir Tutuca e sua horda. Consegui sair. Graças a Deus, o quarto dos meus pais era ao lado do meu. Melhor ainda, a porta estava aberta. Eles ainda estavam acordados e com as luzes acesas. Adentrei finalmente soltando o grito, cerrando a porta atrás de mim. Sentando-me ao chão, consegui grunhir. Tutuca e as outras queriam me matar. Só a vovó me ajudou. Caríssimos Matheus e Ana, minha mãe não gosta que eu conte essa história e eu mesma prefiro achar que foi um sonho. Embora não me recorde do ocorrido como sendo tal, mas parece sobrenatural demais para ser verdade. Indago se teria conseguido dormir e sonhar em tão pouco tempo. Lembre-se que até meus pais ainda estavam acordados. Indago como tantos anos depois um diretor americano cria um boneco com as mesmas feições de Tutuca transtornadas. Teria ele também sonhado com algo parecido? Minha mãe tirou todas as bonecas de cima do meu guarda-roupa branco e laranja. Ela e minha avó, a materna, fizeram roupinhas novas para Tutuca, mas eu nunca mais brinquei com ela, só com a vovó. O abajur queimou e se deteriorou sob o sol e chuva num cantinho do quintal. Os móveis aos poucos foram doados. As bonecas, não sei. Ao engravidar, tinha medo de ter uma menina, pois não queria conviver com bonecas na minha casa. Deus me deu um menino. Ainda tenho muito, muito medo de bonecas. Meu marido ri de mim. Eu que nesse ano completo 40 anos de idade. Abraços aqui. Então, Cristiane, ela disse para falar o nome. Então, galera, que louco esse relato, adorei. Mas, como? Agora vocês falam, como? Imaginação de criança? A boneca começa a andar e ainda fala para as outras, vamos, galera, vamos atacar a menina. Por que tem tanta coisa com boneca? O Jetro pode falar, mas aí do filme do Chuck, Brinquedo Assassino. E as feições da boneca ficaram igual do Chuck, assim. A estátua do almirante. Boa noite, Anne, Matheus. Gosto... Ela ia ter que tirar isso aqui, né, Ana? Gosto muito do seu canal e ouço até na cozinha ao fazer o almoço. Ai, que chique. Não tem nome no relato, fica tranquila.
Valeu. Moro no Rio de Janeiro. E esse relato é contado por meu avô. A estátua do almirante. Na década de 60, num quartel da Marinha, durante o expediente, os marujos rasos faziam o serviço de limpeza do rancho, faxinavam a cozinha e o pátio, aparavam a grama e pintavam de branco o meio-fio. Naquele pátio havia uma estátua de bronze de um almirante que teria sido um herói e grande comandante daquele quartel no século XVIII. A estátua possuía um porte austero e um ar de muita seriedade, além de sisuda afeição. O sargento que comandava os marujos rasos na faxina, então ordenou que 2 deles dessem um brilho na estátua. Pegaram então o material necessário para lavar e polir o bronze, do qual era feito o monumento. Por trás do sargento, é claro, puseram-se a reclamar do serviço, por trás dele, né? E um dos marujos começou a escarnecer da estátua. Apertava-lhe o nariz, dava-lhe tapinhas na bunda, amarrava pano na cabeça, enfim, desrespeitava aquele monumento como um velho e importante homem. Desrespeitava aquele monumento como um velho e importante homem que havia sido, e principalmente a patente a qual representava, né? Todos riram da brincadeira e zoação feita pelo marujo. Passadas as horas, na escala de serviço noturno, estava uma das guaritas do quartel, o dito marujo responsável pela zoação feita com a estátua. Assumiu então seu posto exatamente à meia-noite, e o mesmo ouviu passos. Assumiu então seu posto e, exatamente às 0 horas, à meia-noite, o mesmo ouviu passos lentos e pesados. Com a arma em punho, no local com pouca iluminação, perguntou quem estava ali. Não houve resposta, mas qual não foi sua surpresa ao ver o almirante em questão em carne e osso, dirigindo-se a ele com um ar muito descontente. O marujo tremia perante aquele velho lobo do mar. Ajoelhou-se e de tanto medo urinou nas calças. O almirante empunhava um chicote e aplicou-lhe umas 10 chibatadas nas costas. O marujo gritava e chorava com a cabeça baixa e encolhido no chão. Acordou pela manhã na enfermaria do hospital com as costas feridas e sangramento, com marcas de vergões enormes por toda a região dorsal. Contou o que houve e, é claro, não acreditaram nele, a não ser os colegas que viram a zoação com seu tão antigo superior. Relato nos contatos por meu avô que... relato contado por meu avô que, como o almirante, também foi um velho lobo do mar. Beijo, espero que tenham gostado. Muito obrigada, um beijo para você, pro seu avô. E... que legal lá, vai desrespeitar o morto. Já tá certo aqui. Bom, a inveja pode matar. Tem um relato gravado que é a inveja mata, e matou mesmo. Oi, Ana, meu nome é fulano e queria contar uma coisa que aconteceu recentemente comigo. No começo de 2017, os meus pais se separaram. Então, meu pai começou a frequentar um terreiro de Umbanda. Então, depois de muitos acontecimentos, eu e a minha irmã fomos lá com ele. Eu sempre acreditei na magia e tudo isso. Então, eu estava curioso. Bom, fomos lá. Meus pais voltaram e a minha mãe começou a frequentar. Meus pais voltaram. Eles tinham se separado e voltaram, é isso? E a minha mãe começou a frequentar. Um dia que ia ter festa lá no terreiro, e eu adorava ir, eles tinham marcado horário e tudo mais, só que não fomos avisados direito. Então, como era em uma outra cidade onde íamos, ficamos na casa da nossa avó até dar o horário. Chegamos lá, a mulher do terreiro fez o maior barraco e tudo. Por quê?
Por que foi barraco? Peraí, eles tinham marcado horário e tudo mais. Ia ter festa no terreiro, eles marcaram o horário e tudo mais. Só que não fomos avisados direito. Então, como era em outra cidade, ficamos na casa da nossa avó até dar o horário. Chegamos lá e a mulher do terreiro fez o maior barraco. Então, paramos de ir lá. Por que ela fez barraco? Como morávamos em sítio e moramos até hoje, aquela mulher fez trabalhos para matar minha mãe. Então, foi tudo... Até que um dia quase morremos. Eu, minha irmã e a minha mãe. Nossa caminhonete capotou 3 vezes em uma estrada de chão. E a minha irmã foi jogada para fora. Ela estava sem cinto. Minha mãe ficou com um arranhado e sangrou. E a minha irmã quase perdeu as pernas. Mas eu saí ileso. A caminhonete capotou a primeira vez na estrada, depois voou e caiu uns 6 metros para baixo no morro. Sorte que estava cheio de espinho. E tudo. Senão teríamos morrido. Espinho? Depois de tudo, a caminhonete deu perda total. Em um trabalho em casa mesmo, o nosso guardião falou que era para minha mãe morrer. E o Exu que foi pago tirou sangue da minha mãe, pois ela se cortou. E falaram pra gente que só não morremos porque Deus não quis. Tudo isso por conta da inveja da mulher. Amo seu canal, tenho história para contar, se quiser saber, fala no vídeo. Sou um bandista até hoje e luto pelo amor, respeito e carinho, mas nem todo mundo é assim. Ah lá, é isso aí que eu falo. Não é porque é de uma religião ou de outra que faz o mal ou faz o bem. Entendeu? Ai, meu pé! Ai, rodei na canela, atrás do calcanhar, a roda do negócio aqui. Enfim, mas eu não entendi direito o que se passou, o que aconteceu, por que a mulher do terreiro ficou com inveja e fez trabalho. Eu não entendi direito. As mãos que pegaram as minhas pernas. Eita! Olá, Ana, boa noite, assombrados. Esse relato é curtinho e pode ser bônus. Meus pais moram em uma casa geminada em condomínio e tem 3 andares, mas tudo muito pequeno e estreito. Tem uma escada caracol de ferro para os andares e os meus pais moram lá até hoje. Quando eu morava com os meus pais, o meu quarto era no 2º andar. E certo dia, descendo as escadas, parei quase na sala, no 3º degrau, para falar algo para minha mãe e senti 2 mãos agarrando as minhas canelas por trás. Ana, eu senti 2 mãos, uma em cada canela, agarrando-as. Eu subi correndo, pois achei que fosse o meu irmão embaixo da escada brincando comigo. Quando cheguei no 2º andar, o meu irmão estava lá, deitado na cama. Não foi ele. Eu gelei de medo, não tinha ninguém embaixo da escada. A minha mãe estava na cozinha, o meu pai estava dormindo. Somos somente eu e meu irmão. Que medo! Beijo para sua família, amo vocês, não perco um relato. Um beijo para você, muito obrigada pelo seu relato. Credo, imagina se sentir assim, 2 mãos segurando sua perna e não saber que não tem ninguém ali. Conversa mais. O falecido veio cobrar meu pai em sonho. Olha, veio, não pode dever. Não pode dever, porque nem morto eles não vão perdoar a dívida, não. Mas vamos lá. Não sei do que se trata o relato, a gente vai descobrir agora. Olá, Ana, tudo bem com você? Eu sou sua fã. É uma moça que nos conta. Sou sua fã faz mais ou menos 1 ano. E desde que vi a primeira vez, eu amei. Já que sou curiosa, desde já digo que se houver nomes já estarão trocados, inclusive o meu. Então fique tranquila, tá? Desde já peço desculpas também pelos erros de português, já que não sou muito fã de escrever. No meu caso, a culpa é minha mesmo, não é do celular não, tá? Gostei da sinceridade, parabéns. O relato é curto e aconteceu com a minha mãe, Penny, e o meu pai, Leonard. Me chamo Fulane, coloquei Fulane para diferenciar um pouco das fulanas, né?
Eu moro no interior do Rio Grande do Norte. Minha família, por parte de mãe, sempre foi bem sensitiva para coisas sobrenaturais. Eu, por exemplo, sempre vejo vultos, raramente sinto alguém me tocar, mas quando olho não tem ninguém. Tenho paralisias do sono, algumas tias, eu e minha mãe temos sonhos premonitórios. Minha mãe, algumas tias e eu, temos sonhos premonitórios. Acho que é assim que fala, né? Minha irmã também é sensitiva, já viu a alma do nosso avô paterno querendo falar com meu pai. Disse minha irmã que na época tinham 7 anos, que meu avô estava com saudades dos filhos e queria ver pelo menos o meu pai. Mas com o tempo minha irmã fez um tratamento, eu acho que é isso. Me perdoem aí o pessoal que é espírita se eu falar algo que não seja o nome certo, tá? Mas é porque não sei quase nada sobre espiritismo. Eu morro de medo dessas coisas. Sei que muitos fazem o bem, sim, mas eu fui criada para sempre temer essas coisas, olha lá. Mas respeito muito a religião. Mas voltando, né, ao relato, minha irmã era muito medrosa para essas coisas. Via vultos quase que direto, igual a mim. E a minha mãe, por indicação de uma tia minha, por parte de pai, a levou em um centro para fazer esse tratamento. E desse tempo em diante diminuíram muito as aparições. Mas ainda assim, continuamos sensitivas. Mas vamos para o relato em si agora. Esse relato aconteceu há cerca de 10 anos. Minha mãe, Penny, e meu pai, Leonard, ainda eram casados. Hoje faz 8 anos que eles são separados. Meu pai sempre amou ouvir músicas em rádio. E lá em casa tinha somente um rádio. Mas esse rádio um dia pifou. Por ser muito velho, né? Para vocês terem noção, o rádio era daqueles bem grandes, de largura, preto, que se ouvia rádio AM, FM e ainda colocava fita cassete. Pois bem, esse rádio quebrou e lá foi meu pai comprar outro rádio. E como todo brasileiro, meu pai comprou um rádio parcelado, já que na época rádio aqui era muito caro. Pois bem, meu pai comprou o rádio e vida que seguia, né? Com pouco tempo depois, o dono da loja, que vou chamar aqui de Stuart, ele morreu. Não lembro de quê, mas ele morreu. E o meu pai ainda devia 2 parcelas desse rádio, mais ou menos umas 2 parcelas do rádio. Porém, minha mãe não sabia disso, já que ela pensou que ele tinha pago tudo já do rádio. Bom, cerca de 1 semana após o falecimento do Stuart, fomos eu, minha mãe, eu, minha irmã, minha mãe e o meu pai dormir normalmente em casa. No dia seguinte, minha mãe me contou que teve um sonho estranho. Disse que no sonho ela estava sentada e o Stuart foi sentar ao lado dela. E ficaram conversando ali por um tempo. Mas de repente, ele disse à minha mãe assim: diga pro Leonard que ele vá lá na loja pagar o restante do rádio, tá? Pois faz uns meses que ele tá devendo. Se ele não for, vai acontecer algo. Minha mãe me contou e eu achei estranho, pois fazia realmente uns 4 a 5 meses que o meu pai tinha comprado esse rádio. E pelo tempo que ele tinha comprado, já teria dado tempo para ele pagar. Mas a gente ficou quieta. Quando chegou a noite, minha mãe perguntou pro meu pai se ele devia alguma coisa lá pro Stuart. Meu pai disse que sim, que tinha 2 parcelas que faltava pagar do rádio e que ele estava enrolando para pagar porque estava um pouco apertado financeiramente falando e por isso não tinha pago. Mas já que Stuart tinha morrido, né? Meu pai disse que não ia pagar o rádio mais não, que ia deixar pra lá, né? Aí morreu mesmo. Foi daí que minha mãe contou do sonho dela, mas o meu pai não deu bola. Diz que isso era só um sonho, que quem já viu morto voltar para cobrar conta? Pois bem, minha mãe avisou e meu pai não acreditou. Passou-se uns 2 ou 3 dias desse sonho e chegou uma carta para o meu pai, informando que ele tinha uma dívida na loja do Stuart e que se o meu pai não pagasse ou não fosse lá na loja resolver
Se ele não pagasse ou não fosse lá na loja resolver com a viúva do Stuart, ela iria começar um processo judicial contra ele. Foi então que minha mãe disse ao meu pai assim: e agora? Vai continuar duvidando que o Stuart veio em sonho cobrar pelo rádio que você deve? Meu pai ficou de boca aberta. No mesmo dia foi até a loja e pagou o que devia lá. E foi a primeira e última vez que meu pai tentou enviacar alguém. Enviacar alguém, é isso? Bom, Ana, foi isso. Espero que tenha sido interessante para vocês. E tenho outro relato que o meu avô materno deu um aviso à minha tia, por outra tia minha, por sonho também. O relato é um aviso do meu avô. Ok. Espero que você leia os 2 relatos. Na minha família temos muitas coisas sobrenaturais que sempre que eu lembrar de algum, eu mando para você. Achei bem legal sua entrevista no Danilo Gentili e estou vendo os stories do novo Instagram da loja e espero que vocês lancem logo a moda feminina. E diga ao Matheus que fiquei feliz por ele ter feito o Insta dele. Dei cada risada com os stories comemorando os 4 e 5 mil inscritos, ficou bem engraçado. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Beijo, sou sua fã. Muito obrigada, um beijão para você. Aqui. Então, agora o pai acredita, né, que morto também. Na verdade, ele não veio cobrar. Na verdade, o morto, o seu Stuart aí, ele devia conhecer a mulher. A mulher é braba. E ela vai cobrar esse fulano, porque essas 2 parcelas, que ela vai levar essa briga até o fim. Então, deixa eu avisar ele. Fala, filho, paga, que é melhor que você não conhece lá a mulher lá. Ela vai infernizar tua vida. Não sou eu, não. Eu tô nem aí. Se você não quiser pagar, você não paga. Mas, ó, aquela tá viva e vai ser pior do que eu no teu pé. Então, conselho aqui de parça, paga as parcelas. Ele foi mais ou menos isso. Não falou bem, mas, né, foi isso daí que ele falou lá no sonho pra mãe. Então ele não veio muito o que cobrar, ele veio assim dar um conselho, cara, paga, porque senão uma coisa ruim vai acontecer. Ele só falou isso, que a mulher meteu um processo, não foi nem por Serasa, sei lá, por o nome, por SPC, já é meter um processo logo. Lá, tá, paga tudo, filho, não deve nada não. Bom, viemos aqui que os defuntos vêm cobrar mesmo. O pequeno ser que nos observava ao dormir. Olá, Ana, me chamo fulana, mas como sei que trocará meu nome, então meu nome é fulana. E venho contar um dos tantos episódios que ocorreram comigo e minhas irmãs nos últimos anos. Os nomes estarão trocados. Obrigada. Era noite e estávamos nos preparando para dormir. Na época, dividíamos o mesmo quarto e tínhamos uma beliche com cama auxiliar. Eu ficava na de cima, minha irmã mais nova ficava na do meio e a minha irmã do meio ficava na auxiliar embaixo. Não lembramos exatamente a hora do ocorrido, mas sabendo que já era bem tarde, eu e minha irmã mais nova, que vou chamar de Ive, dormimos primeiro. Já a minha irmã do meio, que vou chamar de Mia, não conseguiu dormir. Na época, ela tinha costume de fazer um ninho com os lençóis para dormir. Ela se sentia protegida. Nós 3 nunca gostamos de dormir com a luz apagada, por vários motivos. Mas nesse dia em especial, decidimos não deixá-la ligada, deixando apenas a luz da sala acesa que iluminava um pouco o nosso quarto, já que a porta estava aberta. Horas depois, minha irmã Mia, ainda acordada, viu adentrar o quarto um ser de estatura pequena, mais ou menos 1,20 m no máximo, desnudo, pele de um bege escuro e seu rosto era deformado. O ser andou o quarto inteiro até que chegou até a sua cama e nessa hora eu e a Ive já havíamos acordado e também vimos esse ser andando pelo quarto. Eu o vi andando todo o quarto. Já a Ive só o viu em frente à sua cama e, consequentemente, em frente à cama da Mia, olhando. Eu não tinha visão da escada
eu não tinha visão da escada da cama, que ficava perto da parede, já que o nosso quarto não era tão grande. Já a Mia conseguia ver perfeitamente a escada e ela conta que viu esse ser parado no segundo degrau da escada, ainda olhando para Ivy pelo buraco das divisões da escada. Ele passou. Aí passou. Passou um tempo ali parado e depois subiu para a cama. Nessa hora, eu, com os olhos fechados, com muito medo, senti uma mão nos meus pés e fiquei ali paralisada. Quando depois de um tempo ele desceu da beliche, é isso, da cama, olhou para Mia e foi embora. E aí apagamos as 3 sem dizer uma palavra, dormimos. Desmaiou, sei lá, sem dizer uma palavra. No dia seguinte, ainda assustadas, conversamos sobre o que tinha ocorrido na noite passada e constatamos que vimos mesmo o ser. Pensei que vimos o mesmo ser, né? Pensei que tivesse sonhado, mas como elas também viram, não podia ser só um sonho. Meses depois, minhas irmãs decidiram dormir na casa de uma prima e eu fiquei sozinha naquele quarto. Nunca gostei de dormir sozinha, eu sempre fui assustada. Mas como eu não tinha opção, tive que dormir sozinha mesmo. Então decidi ficar na cama auxiliar, pois não queria subir para a minha. Então peguei no sono e quando acordei não conseguia me mover. Não conseguia me mover com facilidade. Estava com uma sensação de peso no meu corpo e com um sono incontrolável. Não sei que horas era ao certo, mas parecia ser bem tarde, pois meus pais costumavam assistir até tarde TV. E quando eu acordei, não ouvi som de televisão. Então, quando eu abri meus olhos, com esforço, eu o vi novamente. Aquele mesmo ser da outra noite, só que agora bem de perto. Ele estava na cama do meio, bem próximo a mim, encolhido, com o corpo virado para a parede e com o seu rosto virado para mim, me observando. E aí eu apaguei. Eu só lembro de acordar no outro dia sem entender nada. Até hoje nos perguntamos o que poderia ser aquilo, porque nós 3 o vimos na mesma noite e outra vez eu o vi sozinha e sempre no mesmo quarto. Bom, esse é o relato, obrigada por ler. Pretendemos em breve lhe enviar alguns outros episódios que ocorreram com a gente depois desse dia. Um beijo. Um beijo para você, muito obrigada pelo seu relato. Aí eu fiquei pensando se ele era deformado como? Não teria possibilidade de ser um extraterrestre, sei lá, porque ele não tinha roupa, era como se fosse um corpo pelado, mas acho que não era bem como um corpo humano, né? Bege, meio a pele deformada. Não seria um extraterrestre? Porque assim, vocês viam ele e apagavam. Não dormia. Ou era induzido a isso. E ele andava por... O que ele queria? Ficar observando dormir? Se é um ser de outra dimensão, que ser é esse? 1,20 m, eu não diria que é um gnomo, um duende. Eu não diria que é um desses. Eu não sei que ser é esse. Mas ele soava ameaçador ou apenas observador? Soava, não, aparentava. Pelo que você diz, ele não aparentava ser ameaçador, tipo, é lógico que dá medo, qualquer um, né? Acho que eu ia ficar com medo até se eu ver o anjo, a menos que ele induza em mim, rapaz, aí beleza, mas se não, qualquer coisa que eu ver aqui, tá, beleza, eu quero ver não. Tenho medinho. Dá um medinho, né? Imagina ver um ser desse, criança ainda. Está lá e vê o bicho andando no quarto. Observando. Show cheio de almas. Um show cheio de almas. Vamos ver. É uma moça que nos conta. Abri o programa errado. Deixa eu abaixar aqui, já que eu fico abaixada aqui mesmo.
Deixa eu só fechar esse aqui. Dá licença, programa, eu abri você sem querer. Aí. Olá, Ana e assombrados, me chamo fulana, mas pode me chamar por fulana mesmo. Sou cantora e moro em São Paulo. Quero contar um fato que aconteceu comigo em um show, há alguns anos atrás. Os nomes já foram trocados. Era uma noite de sábado, no qual eu não tinha shows para fazer, né? Eu estava em casa com meu noivo, que aqui vou chamar de Diego, quando recebi uma mensagem do meu cunhado, que vou chamar de Zé. Ele namorava minha irmã na época. Zé e eu éramos uma dupla. Nosso estilo era o forró. Na mensagem, ele dizia que havia marcado um show em cima da hora, pois a banda que era para tocar não ia mais. Então deram o famoso cano na casa de show, sabe? Me informou que seria em poucas horas e se eu poderia ir também para ajudá-lo. Bom, eu concordei, pois era próximo à minha casa nessa época. Como havia acabado de sair do banho, apenas me arrumei com pressa, passei uma maquiagem ali um pouco mais básica, pois o show seria em poucas horas. Já no portão, minha irmã e o Zé passaram para nos buscar. Iríamos com eles. O lugar do show ficava a uns 10 minutos da minha casa. Contando um pouco aqui a respeito do lugar, era assim. Lá era um lugar muito parecido com uma quadra de jogos. Eu achei um pouco estranho, pois era mais escura que o normal, sabe? Mesmo com as luzes do show e tudo, o lugar era bem escuro e frio. Estava há anos abandonada, quando o novo dono comprou, reformou e abriu um salão de festas, que fazia eventos nos fins de semana. Aquela noite estava fria e com muita garoa, típica de inverno de São Paulo. O salão era enorme, mas por conta do tempo feio e o lugar estranho, eu creio, assim, não foi muita gente. As horas foram passando, eu e Zé em cima do palco cantando, minha irmã e o meu noivo Diego lá embaixo sentados nos assistindo e fazendo alguns vídeos nossos. E agora que vem o sobrenatural. Ana, o lugar era bem fechado, porém muito gelado na parte interna. Do nada, era gelado. Alguns minutos depois que começou o show, eu ouvi barulhos, como se muitas pessoas conversassem. Várias risadas e sons de gente dançando lá embaixo na pista. E o mais assustador é que não tinha gente no show. Havia somente o meu noivo, a minha irmã, o dono do bar e acho que umas 5 pessoas sentadas ainda próximas ao balcão que ficava a uns 15 metros longe do palco. Lá de cima, no palco, eu vi todo mundo sentado. E o que eu ouvia lá de cima eram muitas pessoas dando risadas, dançando, como se o salão estivesse lotado. Naquela hora eu fiquei com medo, mas guardei aquilo para mim. Eu já estava sentindo muitos arrepios, sabe? Quando algo me fez olhar para cima, onde havia um camarote, que era usado para guardar caixas de cerveja vazias. Porém, estava tudo fechado em cima, com as luzes apagadas. Eu vi ali o que parecia ser um homem, com uma camiseta branca, olhando lá de cima. Mas o homem não tinha rosto. Era tudo escuro, tudo preto. Eu não conseguia ver olhos, nariz, nada. Apenas o formato do rosto e as mãos também negras e a roupa branca. Ele estava parado, observando a pista. Eu vi aquilo e congelei. Logo toquei com os braços no Zé e perguntei se ele estava vendo aquilo e mostrei com os olhos. Ele olhou e ficou pálido. Nós ficamos assustados. Quando olhamos novamente, não vimos mais nada. Num piscar de olhos, aquele cara sumiu. Depois disso, eu fiz uma oração em pensamento mesmo a Nossa Senhora Aparecida e São Miguel Arcanjo para nos proteger naquela noite. Depois de algumas horas, graças a Deus, acabamos o show e voltamos para casa. No carro, a gente comentava o que tinha visto e escutado. Meu noivo e a minha irmã também perceberam que tinha algo a mais com a gente ali naquele salão. Só que não vimos ninguém dançando como ouvimos, entendeu? O meu noivo era fumante nessa época.
Ele disse que chegou a ir lá fora para acender um cigarro e ver se tinha pessoas do lado de fora, né? Pois o barulho das vozes era muito alto. Ele disse que não viu ninguém e ficou lá dentro, pois sentia que ia acontecer algo, sabe? Preferiu ficar do lado do palco o show inteiro, pois se algo acontecesse, ele disse que estava por perto. Ana e Assombrados, lembra aqueles vídeos que eu mencionei que eles haviam filmado? Já em casa, no outro dia, eu fui ouvir e fiquei assustada, pois dava para ouvir certinho o barulho das vozes, pessoas conversando e dando risadas, sons de sapatos batendo no chão, como se pessoas dançassem. Mas no vídeo só tinha gente no salão. De onde veio esse barulho todo? Seriam almas? Hoje não tenho mais o vídeo para mandar, senão vocês iam se assustar, pois foi muito assustador para nós. Muito obrigada por ouvir o meu relato, desculpe se ficou longo demais, eu quis dar detalhes para vocês. Esse não foi o primeiro contato com o sobrenatural que ocorreu com nós 4 juntos, tá? Em breve mandarei mais. Beijos para ti, pro Matheus e pros babies e a todos os assombrados. Deus abençoe. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, que pena que não tem mais o vídeo. Assim, ela, sendo cantora, eles ali, eles estão acostumados a ter público, a escutar essa, né? Sabe quando tem pouca gente, o barulho que é quando tem pouca gente, quando tem bastante. Então, ela tá habituada a isso. E ela percebeu que aquilo era uma coisa muito fora do comum, com 5 pessoas sentadas numa cadeira lá, e só o noivo dela, a irmã, da onde vinha aquele barulho todo? Não foi colocado na caixa de som, tipo um som ambiente, só para dar uma animação mais nas pessoas, assim, vamos colocar barulho de gente dançando e conversando aqui, porque tá muito vazio, então aí dá a sensação de que tem mais gente. Não foi feito isso, não sei, é uma possibilidade. O lugar era estranho, era escuro e frio. Será que ali teria um aglomerado de almas que ficaram felizes pelo show e estavam aproveitando o showzinho? Pode ser. Será que era outra dimensão? Será? Dançando ali? Galera de Sete Além lá tava, que hoje tem show. E estavam lá, pelo menos o povo lá de outra dimensão foi, né? Os fantasmas se divertem também. Que interessante, né? Legal. Um pouco assustador. E essa sensação de que algo ruim aconteceria? Será que foi uma impressão? Parte de uma impressão só auditiva? O que será que era lá antes? Você não procurou saber o histórico do lugar e tudo mais? Ai. Deixa eu só anotar esse daqui. Eu não consigo ler esse título sem lembrar da música. Tapa na cara. Lembra da música? Tapa na cara. Acho que era um axé. Bom, mas vamos ver. Tapa na cara. É o título deste relato. Vamos lá. É uma moça que nos conta. Olá, Ana. Meu nome é Fulana. Já tive vários relatos contados por você no canal e fico sempre contente quando vejo você contando um deles. Tem vários que eu mandei também e fico aqui na expectativa. Primeiro, quero parabenizar você e o Matheus pelo trabalho e pelo respeito que tratam assuntos que por muitos é taxado um tanto quanto fantasioso. Apenas continuem. Vocês são demais. Muito obrigada. Hoje eu tenho 30 anos, sou um bandista e médium em desenvolvimento, mas esse relato aconteceu nos anos 2000. Eu acho que eu tinha entre 11 e 13 anos, por aí. Nessa época, celulares não eram modernos como hoje, não tinham câmeras, mas o sinal pegava em qualquer meio do mato, né? Internet também não era tão comum, não. Não eram todos que tinham um computador em casa, é verdade. Como uma criança feliz dessa época, eu brincava na rua, brincava de taco, tínhamos carrinho de rolemã e patins, mas minha maior diversão era passar as férias na casa do meu tio. Ele morava em uma fazenda próximo à minha cidade.
Essa fazenda pertenceu a um barão do café, muito poderoso na época da escravidão, e foi passada de geração em geração. Nos anos 2000, já era uma fazenda de cana-de-açúcar e tinha gado de corte, gado leiteiro, cavalo de corrida. Os trabalhadores moravam com suas famílias lá. Os estudantes tinham ônibus fornecidos pelos donos para virem estudar na minha cidade. Eram muitos trabalhadores e, por consequência, muitas crianças. Então, na época de férias, além dos filhos dos trabalhadores, tinha também os agregados. Nossa turminha era formada por cerca de umas 30 crianças e adolescentes. Então, imagina a farra, né? Por ter sido uma fazenda de escravos, havia túneis de acesso à Casa Grande, que eram usados por eles para que não circulassem no mesmo lugar dos brancos, e havia também a senzala com várias correntes. Nós entrávamos lá para explorar, sabe? Coisa de criança, mas enfim. A fazenda era muito grande. Havia várias colônias de casas onde eram distribuídos os funcionários. E para acessar essas colônias, como dizia minha avó, tinham entradas de terra mal iluminadas e com mato em volta. Como éramos em muitos, darei o nome apenas àquele que aconteceu o fato, tá? Vou chamá-lo aqui de Júnior. Júnior tinha por volta de 15 anos. Ele era sarrista demais. Vivia se escondendo no mato para assustar os outros. Pregava peças na gente. Atormentava mesmo, sabe? Havia uma história na fazenda que um escravo foi amarrado numa palmeira, na curva de uma estrada. E deixaram ele lá até morrer. Nesse lugar havia uma cruz de madeira e atrás da cruz ficava uma cerca de arame farpado. Um dia o Júnior teve a brilhante ideia de colocar um chapéu de palha nessa cerca, e então quem descia pela estrada de madrugada, os trabalhadores desciam por volta das 5 da manhã para pegar o caminhão e ir para a lavoura. Então quem vinha via aquele chapéu flutuando bem onde o escravo havia morrido. Imagina o susto do pessoal, né? O Júnior sempre fazia essas pegadinhas, mas ele começou a zombar daquela cruz. Disse que aquilo era conversa fiada, que era só para colocar medo nos outros. Dizia que não acreditava e que todos eram bobos. Pois bem, em umas férias de fim de ano, estávamos lá na fazenda e um amigo nosso que morava na colônia daquela estrada comprou um rádio que tocava CD. Imagina a nossa alegria, né? Combinamos de ir todos na casa dele à noite e fazer uma festinha. Nesse dia estávamos em umas 10 pessoas, incluindo o Júnior. O restante do pessoal ia por outro caminho e alguns moravam ali próximo desse amigo. Quando deu umas 8 da noite, nos reunimos na frente da casa do meu tio e fomos caminhando, conversando e tal. E chegando perto da estrada, o Júnior começou a falar que queria ver o fantasma do escravo. Pedimos para ele parar com isso, mas ele nem deu bola. Então apertamos o passo e deixamos ele para trás. Quando eu passei pela cruz de madeira, eu senti um arrepio na espinha. Meus pais já eram umbandistas nessa época. Eu acreditava nessas coisas e respeitava. Eu já tinha visto vários espíritos e na hora eu já sabia que aquilo não ia acabar bem. Andamos uns 5 passos depois da cruz e do nada o Júnior passa pela gente correndo e gritando. Ele dizia que ele ia descobrir quem foi. A gente não entendeu nada. Ana, ele subiu o morro correndo, sem parar. A gente apertou mais um pouco o passo, mas não vimos nem ouvimos nada atrás da gente. Chegamos na casa do nosso amigo, uns 5 minutos depois do Júnior. Ele estava sentado na varanda chorando e tomando um copo de água com açúcar. A mãe do nosso amigo estava tentando entender o que tinha acontecido, porque o Júnior não falava nada. Na hora que ela viu a gente, ela veio brava perguntar quem que tinha batido no menino daquele jeito. Por que a gente tinha brigado? Respondemos que ninguém tinha feito nada. Ele que subiu o morro igual um doido. Aí ela, sem acreditar na gente, mandou que nos aproximássemos dele para ver a cara dele que jeito tava. Ana, na hora que eu olhei,
ele tava com a marca de uma mão certinha no rosto. 5 dedos gravados na cara do menino. Ele é bem branco, sabe? Aquela mão tava vermelha no rosto dele. Os dedos eram vergões, assim, sabe? Ele tomou um baita de um tapa na cara. Mas não tinha sido nenhum de nós. Quando ele se acalmou, ele disse que quando a gente apertou o passo e deixamos ele para trás, ele continuou falando que queria ver aquele escravo. Ele disse que aquilo era besteira e que aquele escravo não tinha morrido ali não. Assim que ele passou pela cruz, ele sentiu alguém tocar no ombro dele. Achando que fosse algum de nós, ele se virou para ver e tomou um tapa na cara que fez ele perder o equilíbrio e sair catando o cavaco. Foi quando ele passou pela gente. Fecha a porta, Vitório, por favor. Mãe. Mamãe não pode agora. Não posso, gente. Não, Pepe, deixa a mãe terminar o relato. Não, mãe não pode. Vai lá com o papai. Papai também tá trabalhando. Vai lá jogar. Não. Não, vai ficar aqui agora com a mãe também, contando relato? É? Não, Pepe, vamos lá, chama ele lá pra brincar com você. Olha só. Cadê? Cadê? Achou. Cadê? Achou. Vai lá, Cadê? leva ele lá. Vai lá brincar com a Achou. Pepe. Cadê? Vai lá brincar com a Pepe. Olha lá, Pepe vai pegar alguma coisa muito interessante lá. Pepe, tranca a porta, por favor. Não, você também vai pra lá. Não, você não vai ficar aqui. Não, Pepe, por favor. Vai, Pepe, por favor. Pronto, Matheus chegou. Ele também tá lá fazendo as coisas. Bom, voltando ao relato. Então, o Júnior, achando que fosse um de nós que tinha batido no ombro dele, se virou pra ver e tomou um tapa na cara que fez ele perder o equilíbrio e sair catando cavaco, sabe? Sair catando cavaco, se desequilibrar assim e quase cair. Foi quando ele passou pela gente correndo e gritando que ia descobrir quem foi que bateu nele. Mas depois disso, ninguém passou pela gente. E quando chegamos na casa do amigo, os outros já estavam lá. Ninguém chegou depois da gente. O Júnior tomou um tapa de um espírito, ou daquele escravo, e de algum que não gostou nada da zombaria dele. Depois disso, além do Júnior nunca mais falar nada sobre essas histórias, ele nunca mais passou naquela estrada também. Toda vez que a gente ia para casa desse amigo, o Júnior fazia a gente dar uma volta imensa para não passar por lá. Pelo menos ele aprendeu a lição, né? Esse foi o relato, Ana. Eu espero que você tenha gostado e que não tenha ficado confuso demais. Me desculpe os erros, eu estou enviando pelo celular. 1000 beijos e que meu pai Oxalá abençoe e ilumine essa família linda que você tem. Sucesso, Aninha. Muito obrigada. Deixa só pra mim aqui, ó. Obrigada. Um beijo pra você. Obrigada pela história. Mas minha mãe também conta de um menino. Eu não sei quem é agora, né, mãe? Mas tinha um menino atentado desse lá também no sítio. E ele adorava pregar peça nos outros. E aí ele corria quando o pessoal estava vindo à noite de algum lugar, não sei, mas estava vindo à noite pela estrada. Ele corria na frente, se escondia num arbusto. E a hora que as pessoas passavam, ele ficava jogando pedra, sabe? Pra assustar as pessoas. E as pessoas ficavam, nossa, mas da onde tá vindo essas pedras, sabe? E ele ficava lá. E aí um dia ele mesmo contou que ele fez isso,
Se escondeu atrás. Eu não sei se é minha mãe ou minha avó, se é da época da minha mãe ou da minha avó. Mas aí diz que ele se escondeu atrás e no que ele pegou a pedra pra jogar pra assustar os outros, ele tomou uma pedrada nas costas. E ele olhou, procurou, não tinha ninguém. Aí ele ficou assustado. Então, né, às vezes o pessoal do lado de lá dá uma liçãozinha assim também. Fala, ó, não brinca com isso, tá?